Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você sente que às vezes o seu coração dispara ou, ao contrário, ele bate um pouquinho menos acelerado, mesmo sem estar apaixonada? A gente vai conversar sobre isso com o Dr. Edmo. Tudo bem, Dr. Edmo? Tudo bem, Regina. Prazer estar aqui novamente. Prazer é todo meu. O meu coração é totalmente descompassado. E muitas mulheres têm esse problema. Tem até questões hormonais envolvidas. É mais comum em mulher do que em homem? Mais comum em mulher do que em homens. O consultório é repleto de mulheres com essa queixa. E é mais comum disparar ou ele bater um pouco mais lento? Não, normalmente é aceleração. Olha só. Taquicardia, né? Aceleração, já falando um pouquinho da taquicardia, é o aumento dos batimentos. E as mulheres, principalmente mulheres jovens, se queixam muito no consultório cardiológico. As jovens? Principalmente as jovens. Jovens de que idade? Vamos colocar entre 40 e 60 anos, quando as alterações hormonais estão mais evidentes. Tá. A gente tem um vídeo para exemplificar? Sim. Então sim. Vamos dar uma olhada, doutor Edmo, que acho que fica mais fácil da gente entender. Lá. Nós temos aqui à esquerda a frequência cardíaca mais elevada, que é o que nós chamamos de taquicardia, né? Então o músculo cardíaco está batendo muitas vezes por minuto. Mais do que o normal. É acima de 80 que a gente considera como taquicardia. O normal no repouso, na média da população, entre 60 e 80 batimentos, dependendo da superfície corpórea, do peso. E abaixo de 60, abaixo de 50 em alguns casos, é a bradicardia, o batimento mais lento. Que é a outra... Que é a imagem... Tem como a gente ver a imagem de novo? Então, aqui à esquerda, taquicardia, aceleração. E do lado direito, a frequência cardíaca baixa. Veja o músculo cardíaco fazendo um movimento bem lento, bem insidioso. Por que dispara e por que desacelera? Desacelera. Esse disparo ele é muito frequente devido a questões hormonais, tireoide, por exemplo, alterações dos hormônios da tireoide, o estresse do dia a dia, aquela questão da adrenalina, alimentação rica em cafeína. Então, se a gente toma, por exemplo, muito café, pode causar isso. E a bradicardia é um processo mais ligado ao envelhecimento. A gente vai ficando mais velho, o coração vai perdendo aquela capacidade de manter o seu tônus natural. E aí ele começa a bater mais devagar. Pode ser também alguma patologia, pós-infarto, a pessoa teve um infarto, como sequela ficou bradicárdica, doença de Chagas, que é uma doença infecciosa, que o coração fica muito grandão, né? E aí começa a bater mais baixo. Bom, vamos então para mitos e verdades acerca desse assunto. É mito ou verdade que a prática de atividade física pode provocar alterações do ritmo cardíaco? Olha, isso é muito relativo, porque quando você pratica atividade física, se for bem regrada e dentro da tua capacidade de suportar, você não vai ter alterações do ritmo cardíaco. Mas se você exagerar, extrapolar, fazer coisas meio sem controle, você pode ter. Então a gente pode até colocar como uma verdade. É verdade. É verdade. Tá bom. Agora, é mito ou verdade que somente idosos têm arritmias cardíacas? Isso é um mito, né? Mito. Não é uma questão somente dos idosos. Nós temos crianças que podem apresentar arritmia e pessoas de qualquer idade. Depende muito de alterações hormonais, de hábitos de vida, de tipo de alimentação, do nível de estresse, né? Por que crianças, doutor Edmo? As crianças podem nascer já com uma predisposição genética, isso é muito comum, ou às vezes a gente tem visto muito hoje no dia a dia a questão do bullying em crianças, ambientes familiares mais tensos, de mais contundência de brigas, aquele clima, violência, né, Regina? Tudo isso pode fazer a criança apresentar arritmias. Então não é só do idoso, não. No idoso a gente tem mais predisposição. Perfeito. É mito ou verdade que bradicardia e taquicardia podem acometer a mesma pessoa? Pode, é uma verdade. A bradicardia e a taquicardia podem acometer a mesma pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, um idoso que tenha problemas de tireoide, aí ele vai tender a ter, por exemplo, taquicardia, mas ao mesmo tempo, pelo próprio processo do envelhecimento, ele já tem um coração com alterações de condução elétrica, como a gente chama, e essa condução elétrica ela é mais lenta e faz com que o coração oscile entre altos batimentos e baixos. Perfeito. É mito ou verdade que nem toda arritmia precisa ser tratada? É verdade, nem toda arritmia você precisa de imediato instituir um tratamento agressivo. Você pode, às vezes, mudar os hábitos de vida. Eu já consegui no consultório, por exemplo, mulheres jovens, como a gente estava conversando, orientar a não consumir muita cafeína, então principalmente o café, a evitar o uso de anticoncepcional sem uma orientação médica, a não ficar usando suplementos de academia sem uma orientação nutrológica ou médica. Então, só de orientar coisas basais como essa, no retorno, muitas vezes elas retornam e falam, olha, sumiu.
Que maravilha. Estou tendo praticamente assim uma vez ou outra e não me incomoda. Então, às vezes, a gente nem precisa instituir o remédio, né? Perfeito. É mito ou verdade que diabéticos têm maior risco de desenvolver alterações no ritmo do coração? Não, isso é uma verdade. O diabetes, não na fase inicial, mas em longo prazo, aquelas pessoas que são diabéticas já de longa data, acabam apresentando aquelas alterações da condução elétrica do coração. Porque o nosso coração tem como se fossem fios elétricos. E esses fios, eles são alterados pela própria fisiopatologia do diabetes, isso em longo prazo. E aí fica mais lenta a condução ou eventualmente fica mais arrítmico. Então é muito frequente a gente perceber o diabético apresentando essas alterações do ritmo cardíaco. Ótimo. É mito ou verdade que somente tratamento medicamentoso não traz efeitos ao paciente? É verdade, somente o tratamento medicamentoso não traz os efeitos. A gente tem que mudar o estilo de vida, isso é uma verdade mesmo. Não adianta você tomar remédio, Regina, e continuar, por exemplo, tomando quase uma garrafa de café por dia. Não vai resolver. Se você é sensível à cafeína, não vai resolver nada. Então é verdade. É uma verdade. Tá. É mito ou verdade que o marca-passo é uma opção de tratamento para irregularidade nos batimentos cardíacos? É uma verdade. Ele é uma opção revolucionária. O marca-passo, quando surgiu, ele serve exatamente para organizar o batimento e, em muitos casos, para não deixar o batimento cair. A maior utilidade do marca-passo é não deixar a pessoa ter bradicardia. Então, naqueles velhinhos, por exemplo, que o batimento já está 30 vezes por minuto, a pessoa está tendo tontura, mal-estar, a gente utiliza o marca-passo porque ele normaliza, ele sobe e regulariza os batimentos cardíacos. E o que é mais preocupante, taquicardia ou bradicardia? Olha, a bradicardia, de uma forma geral, é mais preocupante porque a bradicardia significa um baixo fluxo para os órgãos. Cérebro, baixo fluxo de sangue. De sangue. Você tem poucos batimentos, pouco bombeamento, pouca ejeção sanguínea, então falta sangue no cérebro, no pulmão, no coração. Então os órgãos ficam com um baixo fluxo sanguíneo. A taquicardia, que é a aceleração, ela incomoda, mas a gente consegue até com remédio reverter. A bradicardia, em muitos casos, é só mecanicamente para reverter. Aí tem que usar um aparelho que é o marca-passo. Tá. Então, pode concluir, que vai normalizar esse batimento. Tá. Então, quando a gente sente aquela palpitação que dá uma angústia, tudo bem, vai passar. Vai passar, claro que você vai precisar ter um acompanhamento cardiológico, muitas vezes é medicamentoso, né, o tratamento, outras vezes são hábitos de vida que você tem que regularizar. Agora, na bradicardia, você não consegue dar um combustível, alguma coisa para fazer o coração bater. Ele está batendo devagar por falha mesmo, por envelhecimento. Perfeito. Vamos agora às perguntas das pessoas que nos mandaram de casa. A primeira pergunta foi enviada pela Renata. Tenho 45 anos e após alguns exames, o médico constatou que tenho irregularidades nos meus batimentos cardíacos. Há momentos em que o coração está acelerado e outros que ele está bem fraquinho. Que tipo de exercício eu posso praticar e quais os cuidados eu devo ter? Então, Regina, esse caso da Renata ilustra o que eu comentei. Mulheres jovens, entre 40 e 60 anos, é uma queixa muito frequente. Ela está relatando que ela tem aceleração dos batimentos. Não é que, na verdade, ele fica fraquinho outras vezes. É que quando ele passa da parte acelerada para o normal, há um desbalanço. Então, há uma sensação que tem algo fora do prumo. Mas, na verdade, o fenômeno importante aqui é a aceleração. Isso deve ter muita relação com a fase hormonal que ela está. Ela precisaria ver hábitos de vida, então, como eu falei, né, alimentos muito ricos em cafeína ou energéticos, coisas do tipo que podem estar sobrecarregando o coração. Em função disso, praticar exercício tem que ser feito com muito cuidado, porque às vezes o exercício pode até piorar ou causar um mal-estar. Então, ela precisaria fazer exames primeiramente, para que o cardiologista entenda qual o fenômeno que está acontecendo e aí ele vai poder orientar. Em geral, caminhada na esteira não é tão problemático, nadar com moderação não é tão problemático. O que a gente vai precisar tomar cuidado aqui são exercícios de alta carga, spinning, corrida tipo maratona, altas velocidades, porque aí vai exigir mais da frequência cardíaca. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Kelly. É normal o ritmo cardíaco ser mais baixo durante o sono? Fiz um Holter 24 horas que mostrou que em determinada hora da noite os meus batimentos estavam por volta de 45. Olha, o que é Holter e o que é o batimento normal? Isso para Kelly ficar tranquila e para todos nós ficarmos tranquilos. É absolutamente normal na fase do sono, do repouso noturno, o batimento cardíaco cair. Inclusive para 45, há casos que chega a 30, 32, 35, porque o metabolismo basal nesse momento ele já cai.
Tá. E aí nós não precisamos ter um gasto energético mais alto. E aí o coração entende isso e abaixa. Então é normal nessa fase a gente ter um batimento baixo. Seria anormal eu ter um exame cuja frequência cardíaca durante o sono é 80. Tá. Aí eu estou percebendo que o indivíduo é altamente taquicárdico. O Holter é um exame de 24 horas, é um aparelho que fica instalado no nosso corpo e que registra nas 24 horas o comportamento do batimento cardíaco. Um exame não invasivo, mas que dá essa informação. Então você sabe das 7 horas da manhã às 7 horas do outro dia, todo o comportamento cardíaco. Eu já fiz. Ah, que bom. Eu já fiz. Próxima pergunta enviada pelo Miguel. Fiz uma angioplastia há 1 mês e desde então sinto palpitações quando levanto de manhã. É normal sentir isso após o procedimento? É normal. Eu peço que o Miguel também fique de certa forma tranquilo, mas não deixe de fazer um segmento cardiológico, porque se ele fez uma angioplastia é porque ele tinha uma obstrução numa artéria do coração. Então não é um procedimento inofensivo. O que ocorre é que, a partir do momento que você desobstrui uma artéria com a angioplastia, que na verdade é um balonamento, insere-se um balão e dilata-se uma artéria. Você restaura o fluxo sanguíneo em algum território que estava comprometido. Essa restauração, embora seja favorável, mas pode fazer com que o coração, o músculo naquela área que agora está recebendo mais fluxo, fique um pouquinho atordoado durante um tempo. Ele não entende o porquê que de repente o sangue voltou. Porque um mês é pouco tempo, né? Pouco tempo. E aí a manifestação pode ser palpitação, pode ser uma sensação estranha, mas isso é altamente adaptativo. Perfeito. Miguel pode ficar sossegado, né? Sim, sim. Próxima pergunta enviada pelo Ayrton. Faço tratamento para hipertiroidismo e tomo remédio sempre no mesmo horário. De uns tempos para cá, percebi que pouco antes de tomar o medicamento, sempre o meu coração acelera e só melhora durante o dia. Isso pode ser causado pelo distúrbio na tireoide? Com certeza. A pergunta do Ayrton ela é bem comum também. A gente sabe que os distúrbios da tireoide, eles são 2 tipos, Regina. O hipertiroidismo, que é a aceleração da produção dos hormônios tiroidianos, e o hipotiroidismo, quando a glândula fica preguiçosa. No caso do hipertiroidismo, que é o que ele está referindo, ele tem uma tempestade de hormônios tiroidianos na circulação. Tá. Esse é o termo usado. Tá. E essa grande quantidade Tempestade é o termo uma usado? tempestade de hormônios tiroidianos. E essa grande quantidade de hormônios na circulação aumenta o batimento cardíaco. Então, sem dúvida, é por isso que ele está tendo essa manifestação. E aí ele precisa realmente tomar o remédio, porque, como ele fala, antes de tomar, ele está altamente acelerado. Ele toma, começa a baixar. Então, ele precisa tomar constantemente esse remédio. Mais uma pergunta enviada pelo Luciano. Distúrbios do sono podem desencadear arritmias cardíacas? Podem e são muito frequentes. O sono faz parte do equilíbrio orgânico. É a mesma coisa que você ficar num jejum muito prolongado, mesma coisa que você ficar desidratado. O sono ele é necessário para o equilíbrio do organismo. Alterações do sono, então sonos muito curtos, sonos não reparadores, que são aqueles que você dorme 8 horas e não descansa nada, acorda mais cansado. Tudo isso, ou a própria insônia, tudo isso gera arritmia cardíaca. Por quê? Porque altera o nosso metabolismo, libera adrenalina, libera noradrenalina, que são hormônios que geram arritmia. Então nós temos que tratar a causa basal. Não adianta, nesse caso aqui, tratar a arritmia. Tem que tratar a questão do sono. Distúrbio do sono. Exatamente, que é a causa primária. Tá. Mais uma pergunta, enviada pela Simone. Não tenho nenhum problema no coração, mas consumo freneticamente produtos com cafeína. Posso ser predisposta a ter alguma alteração no batimento do coração? Não há dúvida, né, Regina, que a Simone... Freneticamente. Então, esse freneticamente já nos diz que ela está exagerando. E a minha maior... Ela já está frenética, né? Já está frenética, né? Simone. Minha principal recomendação para ela é a mesma coisa, não tratar a arritmia ou alteração, melhorar esse fator. Por isso que nós dissemos anteriormente que às vezes você não precisa de remédio. De repente, no caso da Simone, basta equilibrar e moderar no café que ela passa a não ter alteração do ritmo. Ótimo. Mais uma pergunta, enviada pela Cláudia. Tenho asma desde pequena e quando estou em crise, uso broncodilatador inalável, mas sempre sinto que meu coração começa a disparar, como se fosse um despertador. O uso desse aparelho pode levar a uma arritmia cardíaca? Pode. Na verdade, o broncodilatador, como o próprio nome diz, ele tem 2 funções. No brônquio, ele dilata, então a pessoa respira melhor. Só que ele tem uma ação colateral no coração, que é provocar a aceleração.
Então é bastante frequente também no consultório a pessoa chegar apresentando alterações de ritmo causadas por remédios. Um dos mais comuns é o broncodilatador. Então, broncodilatador é o remédio, não é um aparelhinho de... O aparelhinho que ela deve estar falando deve ser aquela bombinha. Que já vem com... Que é a bombinha do remédio. A bombinha do remédio. Então tá. Ela usa a bombinha que joga o remédio, né, para ela inalar. E aí, logo depois, ela sente um bem-estar respiratório, um mal-estar cardiológico. Tá. Porque o coração começa a acelerar. É um efeito colateral, realmente. Sim. O doutor Edmo Atic Gabriel é cardiologista. O site dele é www.drgabrielcardio.com.br. DR de doutor. drgabrielcardio.com.br. Doutor Edmo, muito obrigado. Obrigado. Manda um beijo para Rio Preto, para os seus certeza. clientes de lá. Com certeza. Obrigado por ter estar passado. aqui novamente, viu? Prazer é nosso em te receber em pleno feriado. Opa, que honra enorme. Então, vai com Deus. Obrigado, igualmente para vocês.